Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia. É o 16 de março de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui rendendo homenagem ao nosso Deus, né? Em oração, em meditação, em vigilância, né? Dando graças em tudo e por tudo, né? Pela conservação das nossas vidas, pela própria vida que Ele nos deu, né? Pela igreja, pela palavra, né? Pelos profetas, pelos apóstolos, principalmente por Jesus Cristo, seu Filho amado, né? Que derramou seu sangue ali no madeiro para a remissão, né? Da criação, né? E graças a Deus. Então, irmão, continuar aí, né, com a nossa história, né? A gente está terminando aqui de falar sobre o cristianismo na América Latina, né? E nas Américas. E para terminar, a gente vai dizer o quê? Que principalmente tanto o protestantismo quanto o catolicismo romano, né? Mas principalmente o protestantismo, ele foi implantado na América, né? Usando as formas dogmáticas, né? Certo? Puritanas e legalistas. Né? O que significa isso? Dogma é o quê? É lei, né? Dogma é uma lei que não pode ser contestada e você é obrigado a obedecê-la, né? E o puritanismo também, ele segue a mesma linha, né? E o legalismo também é praticamente a mesma coisa. Legalismo é você impor a lei, né? Sobre as pessoas, né? E isto, o cristianismo, ele não... O verdadeiro cristianismo, a igreja, ela não impõe nada a ninguém, né? Porque nem Deus impôs, né? Nem o Senhor Jesus impôs. Nós agimos por consciência, né? Boa consciência nas Escrituras. Então o protestantismo, e até hoje é assim, mas no início da sua implantação as pessoas eram obrigadas a mudar o comportamento. Não era por entendimento, não, né? Era por obrigação, né? Eram exigências, né? Para o novo convertido, né? Para que ele se tornasse um membro ativo e pudesse gozar lá dos benefícios daquela religião, daquela denominação, né? Então, o puritanismo, por exemplo, ele exigia mudanças no comportamento mesmo, né? Do novo membro e a sua nova vida em Cristo. Era uma imposição, digamos assim, né? E ainda é hoje, né? Em muitos locais que você vai, a imposição é feita através de dogmas, né? De leis, né? De mandamentos de homens, né? Por isso é que exatamente nós estamos aí estudando, né? Todas essas coisas para ficarmos conscientes, né? Por que nós saímos de lá, é isso? Por que nós entendemos que a igreja não é isso, né? A igreja ela não é uma religião, né? A igreja são os chamados, né, por Jesus Cristo para fora do mundo, para dar testemunho do sacrifício que ele fez lá no madeiro, da redenção, né? Da criação, do Deus infinito, né? E assim por diante. Então agora, a partir de hoje, nós vamos ver um pouco, vamos falar um pouco sobre a reforma lá na Europa de novo, para a gente chegar, digamos assim, mais perto dos nossos tempos, né? Então lá na Europa, né,
a reforma na Europa, vamos pegar aqui, começar aqui pela Inglaterra, né? Onde nós vemos que na Inglaterra o que aconteceu? A Revolução Francesa, né? Ela provocou uma preocupação para as elites, né? Que começaram a tomar providências humanitárias, né? A fim de impedir os acontecimentos semelhantes. Porque nós sabemos o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Certo? Então as elites, né? Basicamente o que aconteceu? Que as elites foram desapiadas, né, do poder, né? E aconteceram várias coisas, foram perseguidas, seus bens foram, né, foram tomados, né, digamos assim. Então as elites da Europa ficaram preocupadas com aquilo, não foi só a da França, não. De um modo geral da Europa, e também da Inglaterra, né. Então elas começaram a tomar providência o quê? Não, vamos tomar providências humanitárias, né? Porque lá os franceses conseguiram, né, convencer, digamos, os pobres, né, a, digamos assim, tomar os bens dos ricos, né, digamos assim. Então, uma das providências, né, que foi tomada lá na Inglaterra foi estimular as pessoas para ler a Bíblia, né, para ler as Escrituras e se devotarem a Cristo, né? Grandes movimentos, né? Para isso houve uma cooperação, né, entre as forças políticas, a elite, né, as elites, né, e as forças religiosas, né, que forçaram as reformas, né, que foram aprovadas pelo parlamento inglês entre os anos de 1820 a 1852. Então começaram a reformular as leis para diminuir a opressão sobre os pobres, né? E liberar, digamos assim, as religiões, né? Então as forças religiosas, elas contaram com o reavivamento, né? E um dos maiores reavivamentos que aconteceu lá na Inglaterra foi o reavivamento wesleyano, né? Que é um avivamento metodista, não é isso? E que hoje tem uma igreja chamada Igreja Wesleyana, né? Então, o que aconteceu? Essas forças religiosas na Inglaterra, elas contaram com o reavivamento wesleyano e também os outros evangélicos, né? As outras denominações que estavam lá, né? No início dos anos 1700, certo? Que engajou o quê? Operários e agricultores, né? Certo? Então são movimentos mais políticos e legalistas do que propriamente movimento, né, em direção à salvação, à redenção, à igreja, né? Por quê? Porque as classes altas, né, só foram atingidas pelo reavivamento no período que vai de 1790 a 1830, quando também chegou a Igreja Anglicana, né? Então a maioria das reformas foram a favor dos pobres, a partir dessa época, né? Com a pressão para abolir a escravidão, né? A pressão advinda dos membros evangélicos do parlamento, né? Então a pressão era para a abolição da escravidão principalmente. Um deles, né? Principais. Por outro lado, né, os liberais eles foram responsáveis pelo movimento que promoveu o liberalismo, né, teológico e o evangelho social, né? Então, liberalismo teológico, nós vamos ver o que é evangelho social e esse evangelho que cuida dos pobres, né? Enfim, nós vamos ver o que aconteceu na Europa nesse período, né? Depois da Revolução Francesa,
conforme nós vimos, né, que preocupou, né, as elites de toda a Europa, porque houve exatamente uma tentativa de tomada do poder, né. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.